Então, vamos lá, gente. Cal me apresentou aí, então, às vezes eu evito falar, né? Mas hoje eu acho que vai ser importante deixar claro que eu sou advogada, né? Eu venho trabalhando com o universo da tecnologia há algum tempo. Comecei a olhar para a questão de criptoativos, de ativos digitais, numa época em que não havia nenhuma regulação, a gente não tinha nenhuma manifestação formal dos reguladores a respeito desse tema, o que não é o caso agora, né? Agora, cada vez mais a gente tem visto os reguladores se posicionando, a gente tem um projeto de lei aprovado, então é um excelente momento para a gente falar desse tema. Estou chamando aqui de regulação de ativos digitais, e antes da gente entrar na regulação em si, eu queria falar um pouquinho das tendências cripto, né? Eu ouvi aí o Alex conversando um pouco sobre o Web 2, o Web 3, como é que a gente está fazendo essa transição, e toda vez que alguém me pergunta aí quais são as principais tendências desse mercado, o que eu estou vendo que os clientes já estão olhando e começando a fazer os seus testes, eu costumo separar nessas 4 verticais, né? Que tem aí uma ordem cronológica, tá? Então, a gente tem visto muitos projetos de tokenização, a gente tem visto o Banco Central avançar largamente com o projeto da nossa CBDC, que é o Real Digital. A gente tem, claro, hoje, com a consolidação cada vez maior do universo de DeFi, essa distinção mais clara entre o que é CeFi e o que é DeFi. E, claro, a gente também tem aí iniciativas importantes no âmbito de NFTs, metaverso. Eu não coloquei aqui uma outra tendência, que é uma tendência sim, mas que a gente ainda não tem trabalhado tanto com ela aqui no Brasil, apesar de já haverem aí algumas iniciativas nesse sentido, que são as DAOs, né, as Decentralized Autonomous Organizations, mas eu vou deixar elas de fora hoje da nossa conversa, até porque a gente tem pouco tempo para falar sobre muito assunto. Então, o que eu acho importante a gente trazer aqui, né? A tokenização, como a maioria de vocês já sabe, é esse processo que torna viável a criação e a negociação de valores no ambiente digital, né? Com uma transparência e com uma eficiência. A gente costuma dizer que a tokenização de ativos democratiza o acesso ao financiamento e a investimentos, né? Porque a gente consegue tornar líquidos ativos que não são, teoricamente, tão líquidos assim. Tá? E aí a gente está falando de ativos financeiros, de ativos reais, de ativos digitais. Quando a gente fala de tokenização, hoje, já levando para o lado da regulação, né, a gente tem aí algumas iniciativas de tokenização por empresas específicas que são autorizadas expressamente pelo Banco Central e pela CVM no âmbito do sandbox regulatório. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente do que se trata, tá bem? E aí, quando a gente fala de real digital, de CBDC, se a gente está falando de uma moeda digital de Banco Central, quem vai tratar desse assunto é o Banco Central. Ou seja, a gente já tem o Bacen aqui no Brasil com um avanço muito grande nesse tema. A gente tem um modelo específico para a nossa CBDC aqui no Brasil, né, que não é nem só de varejo, nem de atacado. A gente tem um modelo de CBDC que fomenta novos negócios, que se aproxima de DeFi. E aí a gente tem uma iniciativa muito importante que se chama Lift Challenge Real Digital, que é proveniente do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas do Banco Central, é uma iniciativa promovida e sustentada pela FENASBAC, e com muito sucesso nesse momento. A gente tem 8 ou 9 projetos autorizados em diferentes frentes, né, com categorias aí que o próprio Banco Central escolheu. Então, nesse caso, a gente também tem ali, claro que ainda são iniciativas que ainda estão no âmbito, nem chega a um teste à população direto, né, ainda é um estudo e um acompanhamento direto entre o mercado e o regulador, especificamente nesse caso, o Banco Central, porque a gente está falando de CBDC. Então, eu queria deixar claro que tanto em tokenização como em relação ao real digital, a CBDC, a gente já tem os reguladores acompanhando esse trabalho. No caso da tokenização, via sandbox regulatório, né? Quando a gente fala de sandbox, a gente está falando de uma caixa de areia, né? Então a ideia é um pouco essa: como é que eu coloco as crianças dentro de uma caixa de areia, de um ambiente controlado, que no caso não são as crianças, são agentes do mercado que estão fazendo esses testes, mas sob uma supervisão muito direta e muito próxima do regulador,
que está olhando ali, está criando limites para que essas iniciativas sejam levadas a mercado e está acompanhando muito de perto. Então, as empresas que estão, por exemplo, tokenizando alguns ativos hoje, autorizados pelo Banco Central e pela CVM, elas estão fazendo isso com os limites pré-estabelecidos e sob uma autorização temporária, né, que dura o tempo do sandbox regulatório, que tem um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. A verdade é que, ao final desse sandbox regulatório, a gente pode vir a ter alterações na regulação, caso os reguladores que estejam acompanhando esses projetos entendam que algumas regras hoje não são viáveis para que esses projetos sigam em frente. Portanto, quando a gente fala de um sandbox regulatório, de uma autorização temporária para certos projetos avançarem, a gente também está falando de uma autorização temporária para que essas empresas, especificamente, que foram autorizadas, realizem esses projetos sem a necessidade de respeitar algumas regras básicas que já existem lá. Mas, para isso, houve uma inscrição, um cadastramento e um pedido formulado especificamente para que a regra tal da norma específica não seja atendida, porque vamos resolver essa questão por essa e essa outra forma alternativa, tá? Então, no caso da tokenização, a gente tem sandboxes regulatórios, CVM e Bacen, regulação já sendo autorizada apenas para aquelas que estão incluídas nesse universo. Quando a gente fala de CBDC e real digital, temos Banco Central regulando iniciativas nesse sentido, que no momento ainda estão em fase de testes, ainda sem acesso direto à população, ainda no âmbito do mercado, testando diretamente com o Banco Central. Em breve teremos, sim, o que a gente chama de POCs, né, ou essas provas de conceito, aí já com uso de tecnologia e acesso direto à população, mas isso só vai acontecer no ano que vem, né? A gente espera que no primeiro trimestre a gente tenha aí a chamada para as POCs de real digital. Quando a gente entra em CeFi e DeFi é preciso deixar claro, né? A gente está falando de finanças descentralizadas. Esse universo do ambiente cripto, exatamente por ser extremamente descentralizado, ele ainda não tem uma regulação específica voltada para ele, né? O que a gente vê é que o Banco Central, com o projeto do Real Digital, diz que DeFi é uma inspiração, é algo para onde eles olham e entendem que o Real Digital pode agregar, mas a gente ainda não tem nenhuma iniciativa específica de regulação olhando para finanças descentralizadas, exceto o fato do Real Digital ser inspirado nessa fatia do mercado, tá? Quando a gente olha para CeFi, aí o que eu estou falando quando eu falo de CeFi, né? São Centralized Finance. E aí é diferente do que a gente chama de TradFi, que são as finanças tradicionais, as que a gente já possui hoje, as instituições financeiras de pagamento e todos os produtos e serviços financeiros já disponíveis à população por essas instituições. Quando a gente está falando de CeFi, a gente está falando desses investimentos em cripto, em ativos digitais, que são levados a cabo por terceiros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem o que a gente chamava antes de exchanges, né, ou de corretoras de criptoativos, que fazem esse serviço para você. Então, como é que funciona? Como é o exemplo, por exemplo, do mercado Bitcoin, Foxbit e tantas outras que existem por aí. Um minutinho só. Desculpa, pessoal, é que meu filho está saindo aqui para a escola, estou só me despedindo deles. Mas continuando aqui. Então, quando a gente fala de CeFi, a gente falando de exchanges e corretoras cripto, o que elas fazem para você, né? Se você quer investir em ativos digitais, na negociação de criptoativos, você pode depositar reais, né, na sua corretora, na sua exchange de preferência, e você solicita, você pede que eles façam certas negociações para você. Então, eu gostaria de comprar tantos bitcoins, eu gostaria de comprar tantos Ethers. E aí, em geral, o que acontece nesse caso é que os intermediários ou
essas corretoras de investimentos cripto, essas exchanges, elas são as responsáveis por fazer toda essa negociação e todo esse trabalho para você, tá? Então, quando a gente olha para o projeto de lei cripto, como a gente tem chamado ele, né, que é o 4401 de 2021, ele vai regular ou estabelecer as diretrizes gerais exatamente para essas exchanges ou essas corretoras de ativos digitais ou de criptoativos, como a gente chama. Eles agora dão um novo nome para elas, são as VASPs, né? As Virtual Asset Service Providers, ou prestadoras de serviços de ativos virtuais, tá bem? Então, nesse caso, o projeto de lei vai ser muito atuante e a gente vai falar dele ponto a ponto lá na frente. Eu só estou querendo traçar esse panorama geral aqui para vocês. É importante mencionar que quando a gente fala de CeFi, a gente também está falando não só do investimento direto em cripto, via essas exchanges ou essas VASPs, né? Que é isso, eu compro um criptoativo, que vai ficar, nesse caso, sob a custódia da exchange, né? Que está fazendo esse serviço para mim, mas também existe a possibilidade da gente fazer um investimento indireto em cripto, via fundos e ETFs, né? E aí a gente já tem um ofício circular da CVM que autoriza o investimento direto por fundos em criptoativo, tá? Então, eu quis traçar esse panorama para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente já vem vendo de regulação, né? O projeto de lei sendo aprovado no Congresso, né? Tanto no Senado como na Câmara, é um passo muito importante, definitivamente, para a construção desse arcabouço jurídico regulatório aqui no Brasil, e para que a gente consiga finalmente ter uma autoridade competente para regular mais no detalhe, no ponto de vista operacional, como isso vai ser realizado, né? Quais são as proteções, os controles necessários, quais são os níveis mínimos de compliance para a prestação desse serviço de ativos virtuais, mas a verdade é que a gente já tem o regulador se envolvendo diretamente com esse assunto por outros formatos também, tá? NFTs e metaverso, a gente não tem uma regulação do metaverso, né? É importante a gente dizer, gente, quando a gente fala de regulação, a regulação ou a legislação, ela deve sempre ser agnóstica em relação à tecnologia, ou seja, a gente não deve regular a tecnologia, até porque as tecnologias, elas mudam. Espera aí que meu filho está se despedindo de mim. Desculpa, gente, a gente está ao vivo, mas é isso, né? Home office, as coisas acontecem assim. Tchau, gente. Então, é o seguinte, quando a gente está falando de metaverso, desculpa, eu estava falando sobre a gente ser agnóstico em relação à tecnologia quando a gente fala de regulação. Por que a gente fala disso, né? Porque o que a gente regula não é a tecnologia em si. A gente regula a aplicação da tecnologia, os casos de uso que são consequência ou resultado da aplicação dessa tecnologia no mercado, tá? Tanto é que quando a gente fala do projeto de lei cripto, o que a gente está vendo ali são as diretrizes gerais para que a gente possa ter uma prestação de serviços de ativos virtuais que seja adequada para quem estiver adentrando esse novo universo, tá bom? NFTs, né? Eu vou falar um pouquinho de NFT, mas queria deixar claro que nesse momento a gente não tem uma regulação do metaverso, o que nos faz entender que toda regulação pré-existente deve tentar ser adaptada ao metaverso. Então, a gente fala muito de, por exemplo, proteção de dados pessoais, como é que a gente vai ter esse cuidado com as novas interações dentro do metaverso. Então, é importante a gente lembrar que, por mais que a gente não possua, e até o projeto de lei, a gente, lembrando, né, que a lei ainda não está em vigor, né? A gente está aguardando a sanção presidencial, que quer dizer que é uma autorização do presidente, para que isso entre em vigor no prazo previsto, ou seja, 180 dias depois, 6 meses depois da autorização do presidente. Então, neste momento, a lei ainda não está valendo, mas ela já nos direciona para onde a gente vai andar em termos de regulação, tá? Vou avançar aqui, lembrando, e eu acho super importante a gente deixar claro isso, né, que assim, os ativos digitais, ou o que a gente chama de criptoativos, eles podem assumir diferentes naturezas jurídicas, tá?
Então, o que a gente tem no direito muito claro, de forma muito transparente, é o seguinte, que os ativos digitais e os criptoativos, né, que a gente fala aqui de forma correlata, a gente está usando aqui como um termo que funciona para o mesmo sentido, quando a gente fala de ativos digitais, né, não é pelo fato deles serem um ativo digital que eles têm uma natureza jurídica específica. Por que isso? Porque eles podem assumir diferentes funções quando eles são utilizados do ponto de vista prático, tá? E por que eu estou dizendo isso? Por quê? Quando a gente... Eu fiz aqui uma separação um pouco básica, né? Só para deixar claro. Quando a gente pensa, por exemplo, em criptomoedas, né? Que são as moedas digitais que a gente chama de privadas, né? Ou que, na verdade, são emitidas de forma descentralizada, né? Elas são moedas digitais privadas, né? Ou descentralizadas sem lastro. Elas não têm nenhum lastro, então elas têm uma volatilidade muito alta. E aí, em geral, elas são utilizadas como uma forma de investimento, tal qual são ações, por exemplo, né? Quando a gente olha para stablecoins, por exemplo, que são também moedas digitais descentralizadas ou privadas, eventualmente, são moedas digitais privadas com lastro. Por que a gente diz que elas têm lastro? Porque elas vêm basicamente tentar quebrar essa volatilidade das criptomoedas para poder gerar novos casos de uso, desde pagamento até maior segurança quando a gente pensa em investimentos em DeFi, por exemplo. Stablecoins são um elemento crucial em DeFi. São muito utilizadas nesses protocolos que a gente fala de finanças descentralizadas. Quando a gente olha para as CBDCs, é importante a gente lembrar que, por mais que eu tenha incluído elas aqui, eu coloquei um asterisco. Por quê? Porque as CBDCs, elas são uma moeda digital emitida por Banco Central, né? Então, a gente está falando aqui de uma expressão digital do real. E aí, nesse caso, a gente está falando de moeda corrente nacional, o que não é o caso de stablecoins nem de criptomoedas. A gente usa essa terminologia de moedas digitais, mas só o que é moeda mesmo no Brasil é a moeda de curso legal emitida pelo Banco Central, que nesse momento é o real e, num futuro breve, também será o real digital. Tá? Então, a gente chama aqui de moedas digitais, stablecoins e criptomoedas, mas elas não são exatamente moedas digitais. A própria CVM, né, lançou recentemente um parecer de orientação, número 40, em que ele faz uma distinção que é bem relevante, que vai estar relacionada à classificação do ativo. Tá? E por que ela vai falar disso? Porque ela vai distinguir isso entre token de pagamento, né, que aí pode ser uma criptomoeda ou um token de pagamento, que vai replicar a função de moeda, que aí é tanto a de unidade de conta, como meio de troca e até reserva de valor. A gente fala também nesses tokens de utilidade, né, que são esses utility tokens, que eles são utilizados para adquirir ou acessar determinados produtos e serviços. E eles mencionam também o que eles chamam de token referenciado ativo, ou asset-backed token, que representa um ou mais ativos que podem ser tangíveis ou intangíveis. E aí aqui eles estão dando os exemplos como security tokens, stablecoins, NFTs e demais ativos objeto de tokenização. E por que eu estou falando disso, gente? Porque eu trouxe essa distinção aqui, porque dependendo da classificação desse ativo digital, pode ser que a gente tenha um regulador específico olhando para isso, e pode ser que a gente precise aplicar regulação pré-existente ou regulação nova que vai vir por aí. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de criptomoedas, a gente está falando do que, por exemplo, a CVM considerou um payment token, né? E aí, por quê? Porque tenta reproduzir os aspectos ou os elementos básicos de moeda, tá? Quando a gente está falando de stablecoin, a gente está falando de um token referenciado a ativo. Por quê? Porque a stablecoin ela sempre vai utilizar como lastro ou uma outra moeda, como o dólar, o real, o euro, ou um ativo, pode ser até uma commodity, um ouro, ouro, ou quaisquer outras, tá? Então, a gente tem aqui uma distinção já, quando a gente fala de criptomoedas, a gente teria, de acordo com o parecer de orientação CVM 40, a classificação dele como um token de pagamento, uma stablecoin como um token referenciado a ativo, NFTs a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente está falando de NFT, a grande distinção aqui dos demais é que ele é um token não fungível,
tá? E por que a gente está falando disso? Porque ele não se confunde, ele não pode ser substituído por outro. Então, ele é um token único, ele é um ativo digital raro ou único, tá? E nesse caso, ele também é entendido como um token referenciado a ativo. Mesma coisa com os ativos tokenizados, que podem ser resultado da tokenização de ativos financeiros, reais ou digitais. Na maioria das vezes aqui, a gente também vai estar diante de um token referenciado a ativo. E aí também tem uma outra classificação que eu não incluí aqui, mas que é super importante, que é a de security tokens, que também vão ser considerados pela CVM um token referenciado a ativo. O que é um security token, né? Um ativo tokenizado pode ser um security token. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que a gente está diante de um ativo digital que representa um valor mobiliário, security token, security é como a gente, né, valor mobiliário é a tradução de security. Então, toda vez que a gente está diante de um ativo digital que representa um valor mobiliário, quem é o regulador de valores mobiliários no Brasil? A CVM. Quem é o regulador de valores mobiliários nos Estados Unidos? A SEC. Portanto, mesmo que um valor mobiliário apresente-se como um ativo digital, se na frente, na superfície, ele é um ativo digital, mas no fundo ele é um valor mobiliário, as regras de valores mobiliários pré-existentes continuam valendo, tá? Então, parece muito confuso, pode ser confuso mesmo. E por que a confusão? Por conta dessa natureza jurídica híbrida dos ativos digitais, que podem ter diferentes usos, podem ter diferentes reguladores e podem ter, inclusive, diferentes usos em um mesmo ativo digital. Então, é muito importante a gente, toda vez que pensa em regulação de ativo digital, olhar para o caso de uso específico. Então, do que a gente está falando aqui? A gente está falando da emissão, distribuição e negociação de um ativo digital que representa um valor mobiliário. A CVM vai ter que estar atuando nesse caso, monitorando e controlando, e aí as regras, por exemplo, de oferta pública, que deve ser anteriormente autorizada pela CVM, todas essas regras valem, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de um utility token, que eu mencionei para vocês, que é um token de utilidade, que basicamente é um ativo digital que representa um produto ou um serviço, a gente está diante de uma situação em que o próprio Código de Defesa do Consumidor, para quem se está prestando um serviço ou vendendo um produto, vai valer, tá? Quando a gente pensa num token de pagamento, por exemplo, aí a gente tem situações diferentes, porque se a gente está falando de uma criptomoeda que está sendo usada como investimento e tem um terceiro negociando esse investimento para você, seja esse terceiro, né, um fundo de investimento ou um ETF ali especificamente, a gente vai ter esses fundos sendo regulados ou sendo autorizados pela CVM. Quando a gente tem uma situação em que você está investindo em criptomoedas, negociando criptomoedas via uma exchange, uma corretora cripto, a gente tem uma situação em que essa negociação está sendo realizada por uma VASP, uma prestadora de serviços de ativos virtuais, e, nesse caso, o projeto de lei, a Lei 4401 de 2021, que ainda não está em vigor, mas deve entrar em breve, é ela que vai atuar. Ou seja, a gente tem um universo de regulação que é complementar, porque no Brasil e no mundo todo nós temos diferentes reguladores atuando em diferentes frentes, tá? Espero que tenha ficado minimamente possível de vocês entenderem essa distinção. E aí agora eu vou entrar em regulação mesmo, tá, gente? Vamos falar. Desculpa para quem não é advogado, vou tentar ser super resumida, não quero dar muito trabalho aqui para vocês, mas é importante a gente mapear o que a gente tem hoje já no Brasil disponível, né? Então, quando saiu agora a aprovação, semana passada, do projeto de lei 4401, todo mundo falou, temos finalmente um marco legal de criptoativos no Brasil. Antes desse marco legal, a gente tinha um marco regulatório de criptoativos no Brasil, que é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que é de 2019, tá? Eu vou falar um pouquinho delas para vocês, mas a gente sempre tem que pensar, quando a gente está falando de Receita Federal, a gente está falando do quê? De tributação, de imposto. Então,
essa instituição normativa da Receita Federal, lá em 2019, já falava sobre como tributar a compra e venda, por exemplo, de criptoativos, ou mais do que isso, na verdade, como declarar operações com criptoativos. E aí, quem já investe, por exemplo, em criptomoedas há algum tempo, já tem declarado no seu imposto de renda ali todas essas operações, né? Tanto é que nos manuais de imposto de renda, ao longo desse tempo aí, desde 2019, já vem trazendo novas regras, e em cada caso, em cada ano, a gente tem uma evolução. Esse ano, por exemplo, a gente teve uma evolução em que havia um código específico para NFTs. Então, a gente tem visto a Receita Federal se aprofundando e complementando cada vez mais as regras de declaração de operações com criptoativos, tá? Aí depois eu quis trazer na sequência o projeto de lei 4401, porque é finalmente o marco legal. Então, qual é a diferença? A instituição normativa da Receita Federal é o primeiro marco regulatório de cripto, e o projeto de lei é o primeiro marco legal de cripto que a gente tem no Brasil. Para quem não é advogado, qual é essa grande diferença, né, gente? Quando a gente está falando de marco legal, a gente está falando de lei. A lei, ela é aprovada pelo Congresso, e aí o Congresso é tanto o Senado como Câmara dos Deputados, e depois essa lei ainda vai para sanção, para autorização do presidente, e ela passa a valer em todo o território nacional, tá? Quando a gente está falando de regulação, legislação é lei, Congresso, autorização do presidente, em vigor no território nacional. Quando a gente está falando de regulação, a gente está falando de normas infralegais, ou seja, normas que estão abaixo das normas legais, tá? Então, a gente tem a situação em que os próprios reguladores de determinados mercados ou setores vão instituir as regras para a operação. Então, por exemplo, no caso da Instituição Normativa 1888 de 2019 da Receita Federal, é um marco regulatório. Por quê? Porque a Receita Federal, no âmbito da sua competência sobre tributação de ativos, ela instituiu as regras de tributação especificamente para criptoativos e ativos digitais. Quando a gente fala de projeto de lei, a gente já está falando de legislação, e aí Congresso e presidente da República autorizam. Tá bom? Queria fazer essa distinção, porque às vezes a gente fala de regulação, mas quando a gente fala de regulação, a gente fala de forma mais genérica, tá? Mas quando a gente está falando de marco regulatório, a gente está falando de regras instituídas pela autoridade competente, infralegais. Quando a gente está falando de projeto de lei, a gente está falando de legislação, passou pelo Congresso, e aí vale em todo o território nacional, tá? Queria só fazer essa distinção rapidamente. Também é muito importante a gente falar do sandbox regulatório. Eu já mencionei ele anteriormente. Ele é um modelo muito válido quando a gente fala de ativos digitais e de regulação de inovações. Por quê? Porque, como a gente sabe, né, quem acompanha o mercado cripto e de ativos digitais, ele anda muito rápido, né? E no direito a gente tem esse problema, que é qual? O direito não anda tão rápido assim. Para quem vem acompanhando, por exemplo, o projeto de lei que foi aprovado esse ano, a semana passada, ele, na verdade, é resultado da junção de vários projetos de lei que vinham sendo apresentados, tanto no Senado como na Câmara, ao longo dos anos. O primeiro projeto de lei apresentado que mencionava algo relacionado a cripto e ativos digitais é de 2015. Então, pensa que a primeira tentativa de legislar sobre o tema é lá de 2015. A gente está em 2022, 7 anos depois. É claro que, ao longo desses anos, os projetos de lei foram se aprimorando, até porque esse mercado foi se desenvolvendo e a gente foi entendendo melhor os casos de uso, quais eram as proteções necessárias. E quando a gente fala de instituir uma nova lei, é importante que essa lei tenha uma duração considerável. Ou seja, a gente não espera que uma lei entre em vigor para logo na sequência ela ser alterada. Até porque, para a gente alterar uma lei, existe todo um processo constitucional envolvido. É algo que é muito complicado. Por isso, até que o projeto de lei 4401 é uma lei que a gente chama de principiológica. O que isso quer dizer? Que é uma lei que traz princípios gerais, que determina que precisa haver uma autorização para o funcionamento das prestadoras de serviços de ativos virtuais,
que vai falar sobre a importância da gente ter uma autoridade para emitir essas autorizações. Mas a grande verdade é que é essa autoridade que vai ser nomeada pelo presidente da República que vai entrar no detalhe da operação, do nível de compliance, da due diligence necessária, de quais são os limites e controles que a gente deve instituir para que haja a proteção tanto do consumidor, como do cliente, do investidor, né? Como também das empresas que estão querendo empreender nesse mercado, que estão querendo se aproximar de ativos digitais e que ainda sentem alguma insegurança pela falta de uma legislação, tá? Então, ficou claro isso aí, né? Essa diferença entre lei e regulação, tá bom? Então, sandbox regulatório, como eu estava falando para vocês, é uma alternativa à criação de regras infralegais e até de novas leis, em que as próprias autoridades, os próprios reguladores, olhando para o mercado, entendem que o mercado está inovando e que é importante para o desenvolvimento econômico do país que essas autoridades consigam fomentar essa inovação para que essas inovações aconteçam com a segurança jurídica necessária, mesmo que ainda não haja uma nova lei, por exemplo, tratando desse mercado ou dessas aplicações. Então, foi aí que Banco Central, CVM e SUSEP se uniram em uma nota conjunta informando que iam lançar os seus sandboxes regulatórios para auxílio e para fomento de novos modelos de negócio usando tecnologias já existentes ou modelos de negócios inovadores usando novas tecnologias. E aí é importante a gente lembrar que eu estou mencionando o sandbox regulatório aqui, mas ele não é exclusivamente relacionado a ativos digitais, blockchains ou DLTs. Não. A gente tem ali alguns casos só, um caso na SUSEP, 2 casos na CVM e um caso no Banco Central em que a gente tem ali projetos relacionados a ativos digitais, tá? Mas a gente tem ali uma possibilidade de entendimento, como eu mencionei para vocês, no caso de Bacen e CVM, esses 3 projetos são relacionados à tokenização, que é uma grande tendência do mercado. Então, a gente já tem um entendimento aí de como é que as autoridades estão olhando para isso, tá? Então, sandbox regulatório é quando mercado e reguladores andam de mãos dadas com limites específicos para testar novas regras e controles que, se funcionarem, podem ser alteradas ao final do sandbox regulatório e podem valer para todas as empresas, tá? Ou podem não valer. Podem ser, por exemplo, a autoridade pode entender que a dispensa regulatória ou seja, a autorização para que certas regras não se apliquem a determinadas atividades não fazem sentido ou precisam ser alteradas. A grande verdade é que o sandbox regulatório ele acaba sempre sendo uma grande caixa de teste, tanto para o regulador como para o mercado, para entenderem, tanto o mercado entender o que o regulador mais se preocupa, né? Qual é a grande preocupação dele para que o mercado possa ir criando controles e normas internas para respeitar ou para trazer essa tranquilidade, essa segurança para o regulador, ou no caso dos próprios reguladores, para que eles estejam próximos do mercado e vão entendendo onde ainda existem lacunas que precisam ser cumpridas e melhor determinadas, tá? Mencionei para vocês aí, né? Quando a gente está falando, por exemplo, de um ofício circular da CVM, a gente está falando de uma regra emitida pela Comissão de Valores Mobiliários, num âmbito em que eles já operam, que é no investimento indireto, especificamente no caso de cripto, pelos fundos de investimento, tá? Então, a gente tem desde 2018, por exemplo, uma norma da CVM que autoriza o investimento indireto em cripto pelos fundos. Não à toa o Brasil saiu na frente aí quando a gente fala de fundos que investem em cripto e também de ETFs de cripto, de ativos digitais, né? Algo que a gente tem visto que a SEC, por exemplo, tem freado, embarreirado muito aqui no caso Brasil. Acho que a gente só autorizou isso depois de Canadá, que o Canadá está muito à frente quando a gente fala em investimento indireto em cripto, tá? Mas assim, o Brasil está muito à frente nesse sentido. O CVM já está acompanhando bastante esse universo.
Parecer de orientação CVM, é importante até fazer essa distinção aqui, né? E eu estou muito jurídica aqui, porque a gente está falando de regulação. Então, assim, quando a gente fala de um ofício circular da CVM, são regras que passam a valer, tá? Aí a gente está falando de regulação, são normas que devem ser aplicadas, atendidas, que se não forem, vão gerar consequências e penalidades pela autoridade que as emitiu. Quando a gente está falando de um parecer de orientação da CVM, que foi o que a gente teve com o parecer 40, que criou aquelas diferentes naturezas jurídicas, ou estabeleceu, na verdade não criou, né? Estabeleceu ali o entendimento das diferentes naturezas de um token, né? Que eu mencionei para vocês, os tokens de pagamento, os tokens de utilidade e os tokens referenciados a ativo, por exemplo. Nesse caso, a CVM deixa muito claro que é uma orientação. Até por isso eu nem vou entrar tão a fundo nesse tema aqui com vocês, porque a gente não entende isso como regulação. Servem apenas como orientações, é uma manifestação do regulador no sentido de orientar o mercado, trazendo recomendações, tá? Mas ainda não existe, nesse caso, uma força legal, uma força de aplicação pela qual, por exemplo, a CVM poderia cobrar essas regras que ela está trazendo ali. Ela está simplesmente apresentando o seu entendimento sobre ativos digitais. Por isso que se chama um parecer de orientação, tá? Orientando o mercado, diferentemente de um ofício circular, que aí já é um ofício que estabelece as regras, por exemplo, para investimento indireto em cripto, tá bom? Por fim, vou mencionar rapidamente também a autorregulação da Anbima, né? Então, a gente tem hoje, né, essas associações diversas, na verdade. A gente tem também, eu nem trouxe aqui, mas a gente tinha também o Código de Autorregulação de AB Cripto. Então, a gente tem visto cada vez mais as associações tentando se manifestar e apresentar as suas regras mínimas de compliance para que o mercado entenda quais os parâmetros que devem ser considerados. E muitas vezes aqui, quando a gente fala de autorregulação, o que a gente vai levar em consideração são o quê? São boas práticas internacionais, são regras que a gente já tem visto operando em outros países, mas que ainda não se aplicam diretamente aqui no Brasil. E por que a gente fala de autorregulação? Né? Porque, basicamente, uma associação como a AB Cripto, a Anbima, por exemplo, não tem a competência de instituir regras, de estabelecer as regras que devem ser cumpridas. Mas ela diz, olha, na falta de regras, o que eu, como associação relacionada a esse mercado, posso fazer é basicamente dizer, muito parecido com uma orientação, qual a recomendação para as melhores práticas, para que, quando vier uma legislação, quando vier uma regulação específica, você, empreendedor, ou você, empresa que está trazendo já o seu modelo de negócio para uma aproximação desse mercado de ativos digitais, esteja em consonância com as melhores práticas internacionais, tá bom? Então, quis fazer aqui uma distinção entre legislação, Congresso, autorização do presidente, regras gerais que valem em todo o território nacional. Regulação pelas autoridades competentes, que podem ser, no caso da Receita Federal, uma instrução normativa, no caso da CVM, um ofício circular, e o caso do sandbox regulatório, que é basicamente as autoridades competentes se unindo ao mercado para fazer testes determinados e com limites específicos para entendimento do avanço desse mercado e um entendimento de quais as regras que devem vir a ser estabelecidas, alteradas ou ajustadas, tá? E, por último, autorregulação, que aí a gente está falando de quê? São associações, no caso, eu mencionei Anbima e AB Cripto, por exemplo, poderia mencionar outras, né? Que não são autoridades competentes para instituir regras, nem mesmo normas infralegais, mas que estão se antecipando e olhando para as melhores práticas internacionais e falando, olha, quem já está atuando nesse mercado, se você seguir essas recomendações, você já está um passo à frente aí das demais, porque você está, de maneira proativa, estabelecendo os parâmetros mínimos essenciais para um compliance que deve ser detalhado no futuro, tá bom? Quis fazer essa distinção, legislação, regulação, autorregulação. Então, vamos lá. Continuando aqui e já entrando aqui agora
na primeira, no que a gente chama de marco regulatório cripto, né? Marco regulatório, Receita Federal. Quando a gente está falando de marco regulatório, a gente está falando, como eu mencionei para vocês, da obrigatoriedade da prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Receita Federal do Brasil. Então, quem está obrigado hoje e desde 2019 a prestar informações sobre as operações realizadas com ativos digitais? As exchanges de criptoativos que estão domiciliadas no Brasil, a pessoa física ou jurídica que mora no Brasil e realiza operações em exchanges domiciliadas no exterior. E por que aqui eles colocam isso especificamente? Por quê? Porque, de acordo com a Receita Federal, só as exchanges domiciliadas no Brasil, ou seja, com um CNPJ no Brasil, é que precisam prestar essas informações em relação aos seus clientes. As exchanges domiciliadas no exterior, até esse momento, ou seja, que não possuem um CNPJ, que não tem uma sociedade constituída no Brasil, mesmo assim elas hoje podem prestar serviços para os brasileiros, como é o caso da Binance, como é o caso de algumas outras que a gente tem aí no mercado, né? Mas nesse caso, já que o regulador brasileiro não consegue alcançá-las, tá? Porque elas não têm um CNPJ no Brasil, o que ele diz? Olha, eu preciso que você, pessoa física, investidor, ou pessoa jurídica, empresa que investe com uma exchange de fora do país, que você declare o que você está fazendo, tá? Então, essa é uma outra situação. E aí, por fim, a gente tem também como obrigatório aqueles investidores que não utilizam uma exchange para fazer o seu investimento em criptoativos. E quando a gente está falando de não utilizar uma exchange, a gente está falando de não terceirizar a negociação de criptoativos. Ou seja, no caso de DeFi, por exemplo, ou no caso de você fazer isso diretamente com a sua carteira digital. Você tem a sua MetaMask, você vai conectar ela ali, por exemplo, a um protocolo de DeFi e você vai fazer o seu investimento ali e você não está passando por uma exchange domiciliada no Brasil, nem por uma exchange de fora, você está no ambiente não de CeFi, mas de DeFi. Então, isso passa totalmente a largo da visão do regulador. Então, o regulador espera que você proativamente faça essa declaração, tá? Então, é basicamente isso que a gente tem com a instrução normativa da Receita Federal. Eu não vou entrar nos detalhes, senão a gente não vai conseguir falar de tudo hoje, tá? Mas esse slide aí fica para vocês e depois a gente vai seguindo. Bom, acabei de ver que o tempo já está passando, mas eu queria falar aqui rapidinho da regulação de VASPs que eu já mencionei para vocês, né? Qual é a grande questão que a gente tem nela? Ela vai regular os intermediários e não os criptoativos. Ela vai determinar as diretrizes gerais, vai obrigar a haver uma autorização para funcionamento e vai instituir o órgão regulador responsável. Além disso, ela também vai alterar ou criar algumas penalidades específicas, né? Então, a fraude com criptoativos, ela vai incluir alguns crimes, vai equiparar algumas situações utilizadas com criptoativos como um crime contra o sistema financeiro nacional. Depois vocês vão olhando. Mas, para mim, o mais importante desse projeto de lei aprovado não são efetivamente as penalidades que são criadas ou adaptadas. É muito mais o entendimento do que a gente tem do que é esse ativo virtual e de quem é que deve ter essa autorização, tá? O meu tempo já acabou, eu vou usar mais 2 minutinhos aqui para terminar com vocês. Então, a gente vai finalmente ter um conceito de ativo virtual, né? Que é a representação digital de valor negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com propósito de investimento. Não vai estar incluído aqui moeda nacional e estrangeira. Então, por exemplo, a CBDC, o real digital, não está incluído. A moeda eletrônica também não. Os instrumentos que provejam seu titular acesso a produtos ou serviços a benefício. Então, a gente está falando aqui dos utility tokens, por exemplo, não vão estar incluídos aqui. E acabei de ver que ficou uma coisa em cima da outra, né? E representações de ativo cuja emissão, escrituração, negociação ou liquidação esteja prevista por outra autoridade, ou seja, ativos digitais que representem valores mobiliários não estão incluídos aqui nessa lei, tá? O mais importante para vocês são essas diretrizes gerais que vão ser utilizadas por essa autoridade competente que vai criar essas normas para a sua operação. Então, a gente está falando de livre iniciativa e livre concorrência, boas práticas de governança, transparência, segurança da informação e proteção de dados pessoais, proteção e defesa do consumidor, proteção à poupança popular, solidez e eficiência das operações e prevenção à lavagem de dinheiro, tá?
Eu já falei para vocês o que é uma VASP, que é essa prestadora de serviços de ativos virtuais. Ela faz em nome de terceiros. Ela troca ativos virtuais em moeda nacional, troca um ou mais ativos virtuais, transfere ativos virtuais, custodia ou administra eles para vocês e participa em serviços financeiros relacionados à oferta desses ativos digitais. Por fim, regulador vai competir ao regulador a ser instituído pelo presidente da República, autorizar o funcionamento das VASPs, que hoje funcionam sem autorização, sem alvará, estabelecer as condições para os cargos e supervisionar o funcionamento delas. Tá? Além disso, eles podem cancelar a autorização e outras situações. Finalizando aqui, a gente está falando de prazo, né? Então, lembra que essa lei traz princípios gerais e tem a determinação de que uma autoridade vai ser competente. A gente já sabe que o que tudo indica vai ser o Banco Central. Então, o presidente da República, ao sancionar o projeto de lei, ele vai determinar que o Banco Central, por exemplo, será a autoridade competente e o Banco Central deve, em prazo não inferior a 6 meses, ou seja, em pelo menos 6 meses, criar essas normas infralegais, essa regulação, para que a gente possa entender como operacionaliza tudo isso com o devido cuidado, tá? Já mencionei sandbox regulatório para vocês. Fica aqui também o slide do ofício circular da CVM para quem quiser entender um pouco melhor o investimento em cripto por fundos. Aqui também fica o slide de autorregulação da Anbima, se vocês quiserem depois dar uma olhada especificamente em fundos. E eu vou parar de compartilhar a minha tela. Agradeço aí o tempinho a mais que eu levei, peço desculpas pelo meu atraso, e fico super à disposição para quem tiver qualquer dúvida relacionada a esse tema. Por favor, se conectem comigo nas redes sociais, Tamila Talarico, tanto em LinkedIn como em Instagram. A gente vai ficando em contato e desejo um excelente evento aí para todos vocês.